Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Estamos aqui então no nosso segundo episódio do nosso podcast Vivendo o Propósito. E como vocês sabem, aqui nós trazemos convidados especiais com as suas histórias de vida. Elas nos fazem refletir e também elas nos inspiram. E hoje eu tenho um convidado muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar. Ele que é o esposo da Cláudia, pai da Radassa, e um amigo, um parceiro de negócios. Então, com vocês, seja bem-vindo, Luciano. Como é que estava, querido? Mas, Satisfação Pedro, aí, hein? Seja bem-vindo ao nosso podcast aí. Muito obrigado, Pedro. Satisfação enorme estar aqui contigo no Vivendo o Propósito, né? Eu que tive o privilégio aí de conhecer a tua história, né? E é algo muito inspirador. História é o que transmite a nossa essência. Então, fico muito feliz aí em conhecer a tua história e estar dividindo contigo esse momento aqui muito importante, né, para a tua vida, para a nossa vida e para quem nos escuta, que é o mais importante. Né? Esse local aqui é onde tu está dividindo com as pessoas histórias de vida e não histórias de um livro. Muito bacana, parabéns. Também parabenizar o pessoal do estúdio aqui, o Estúdio Garras. Exato. Um ambiente maravilhoso, acolhedor, não tem como não se sentir bem aqui. Perfeito, exatamente, pessoal. Aqui então nós estamos aonde? No Estúdio Garras. Melhor lugar aqui da região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para você fazer o seu podcast, o seu evento, para você poder entrevistar pessoas e levar a sua mensagem. Aqui nós temos essa parceria muito bacana. Então, deixo para vocês aí, Estúdio Garras. Vamos lá, então, Luciano. Muito obrigado aí, né? Parabéns pela tua história, pela tua trajetória. Então, a gente está aqui para bater um papo, né? O pessoal poder conhecer, o pessoal poder se inspirar, né? Que eu acho que a nossa história, ela tem muito isso, né? Então, tudo aquilo que nós vivemos sempre tem um propósito, né? E viver o propósito, viver aquilo que Deus nos comissionou, viver aquilo que nós conseguimos, de uma certa forma, impactar outras vidas, não tem preço. Então, para nós darmos início, aí, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, como é que é a tua trajetória aí. Então, Pedro, falar da história é algo que me deixa bem feliz. A história, ela traz marcos importantes, ela traz essência, ela traz inspiração e ela traz também a nossa base, né? Todos têm aí uma base familiar, né? O pai e a mãe que ensinaram coisas extremamente importantes para a nossa vida. Então, eu venho aí de uma família humilde, de 5 filhos, pai trabalhava na construção civil, mãe doméstica, então passaram aí bastante dificuldade. E eu quero começar falando aqui sobre algo que para mim marca muito, Pedro. Diante das dificuldades que a família tinha, lá quando eu cheguei nos meus 13, 14 anos, onde se iniciou bastante ali a era da informática, sabe como foi que a minha mãe pagou o primeiro curso de informática que eu fiz? Olha aí, como é que foi? Ela vendeu sacolé para pagar o meu curso de informática. Então, isso para mim é algo extremamente valioso, né? E sou muito grato a ela e ao meu pai por terem feito grandes coisas pela nossa criação. E falando um pouco da minha história, principalmente profissional, comecei aí a trabalhar com os meus 17, 18 anos, como auxiliar de logística, sempre nessa área. Trabalhei em poucas empresas, mas com grandes períodos. E entre essa trajetória, tem aí toda uma construção, um legado que ficou ao longo dessa história e construção de equipes, de processos, desenvolvimento de pessoas, que isso para mim é fundamental, Pedro. Desenvolver pessoas. Eu acredito muito que um líder, ele só vai ter
o seu legado estruturado, construído e duradouro por gerações quando ele deixa outros líderes formados e bem formados. Olha que interessante. Pode repetir, Luciano. Bem interessante isso aí. Isso é uma baita sacada, hein? Para mim, Pedro, um líder, ele só vai deixar um legado duradouro se ele desenvolver outros líderes e que esses líderes possam transformar outras pessoas. Não adianta a gente fazer, construir, mas a gente não deixar uma marca. E essa é uma marca que, para mim, ela não acaba. Imagina, Pedro, lá na frente, daqui 10, 15 anos, quando alguém disser assim, eu aprendi parte do que eu sei com o Luciano, com o Pedro. Isso é valioso, Pedro. Verdade. Então, a minha trajetória ela foi marcada por momentos assim, de transformação de pessoas. Ao longo aí das empresas que eu andei, que eu trabalhei, muitas delas tinham processos ainda jovens, então eu tive que contribuir muito com o desenvolvimento de processos. Eu tive que contribuir muito com o desenvolvimento de pessoas, com mapeamento de processos, com construção de indicadores. E algumas vezes eu recomecei, obviamente, né? Saí de uma empresa, fui para outra. Tem uma parte aí que me marca muito, que é eu já retornei a empresas que eu trabalhei. Oh, que interessante. E isso eu também acho que é fundamental. É quando tu deixa uma marca boa e que tu pode voltar àquele lugar. Bom, pessoal, o cara é bom de conversa, hein? Então, eu tenho bastante experiência. Isso que vai ser uma coisa muito importante para todos vocês. É conseguir captar essa história de vida, captar aí o processo passo a passo. E agora vamos ver, Luciano, eu queria ver contigo assim, você se desenvolveu, eu tive o privilégio de trabalhar com você. Realmente, tudo que tu comentou, assim, a gente consegue concluir de forma que você é uma pessoa que desenvolve líderes, desenvolve o melhor das pessoas. Você consegue enxergar ali, né, na essência, o que a pessoa tem de melhor e você evidencia, você promove isso, né? Isso é muito bacana, muito interessante. Parabéns, inclusive, por esse talento, né, por esse dom que você tem. E eu vejo muito isso com base na sua história de vida, naquilo que você passou. Então agora a gente está aqui, né, em 2025, queria voltar um pouquinho a história aí. Lá o Luciano, com 17 anos, no primeiro emprego, auxiliar de logística. Como que era o Luciano lá aos seus 17 anos? Então, Pedro, com 17 anos, né, iniciando uma carreira profissional, sem bagagem, sem experiência, sem saber exatamente o que fazer da vida. O que eu sabia é que eu queria ter um futuro estruturado, eu queria poder ajudar os meus pais, eu queria ser alguém que tivesse condições financeiras. Só que ao longo aí, e logo no início, a gente fala ao longo, mas não se dá conta que tudo estava já sendo construído lá no início. Logo com 2 anos ali de trabalho, onde eu iniciei num centro de distribuição, batendo caixa, como se diz. Olha aí. E isso é algo que para mim forma um líder de verdade, que o líder ele serve pelo exemplo. Então nada melhor do que um líder que viveu aquilo que a equipe sente. Um líder que sentiu o que hoje a sua equipe sente. Quando ele passa por essa experiência, Pedro, ele consegue conduzir a sua equipe de forma muito mais suave. Sem a pressão, ele consegue direcionar a sua equipe. Então eu comecei lá, logo 2 anos depois, eu já tive ali o meu primeiro reconhecimento de liderança,
aonde eu fui promovido a líder de equipe. Interessante. Só recapitulando, então você começou com 17 e depois de 2 anos, isso? Teve um reconhecimento. Isso aí. Ó que interessante, então, ó. O Luciano está contando pra gente que nessa história de vida dele, início dessa carreira profissional, ele dedicado, esforçado, depois de 2 anos já teve o seu reconhecimento. Eu acredito que para hoje, a geração que nós temos, a gente diz, né, a geração micro-ondas, que é tudo em 5 minutos, isso é muito tempo. Mas como assim? Vou estar 2 anos numa empresa e depois que eu vou ter reconhecimento. Isso prova o quê? A tua resiliência, né? De aguardar o momento certo e continuar fazendo o que tem que ser feito. Então isso serve aí, pessoal, de estímulo, né, para você aí que é funcionário, você que trabalha numa empresa, justamente para que você tenha esse entendimento, que você consiga pensar no longo prazo. Então as pessoas hoje, Luciano, eu percebo que elas acabam se frustrando muito. Elas chegam no mercado de trabalho, já começam ali já querendo ser um gerente, um diretor, já querendo ser um coordenador, né? E como você falou ali, ela não passou pelos processos. Agora diz para mim, como que esses processos que você passou, depois de 2 anos, foi promovido, ajudaram a você se desenvolver profissionalmente? Tu trouxe algo muito importante, Pedro, que é essa questão da geração. A gente vive a geração do agora, né? Exato. Se quer tudo para agora. Mas as coisas não são assim. Existe a necessidade de tu desenvolver uma base, tu criar uma base, uma estrutura. Quantos líderes tu já viu, Pedro, que foram promovidos sem base e não duraram? Isso Existem muitos. Recorrente. Precisa ter uma estrutura, porque liderar não é mandar as pessoas fazer. Liderar vai muito além, né, de mandar as pessoas fazer. Quando tu lidera, tu acaba se tornando parte daquela pessoa. Tu tem que entender a pessoa, tu precisa olhar para a pessoa e já sentir que aquela pessoa talvez não esteja bem. Percepção, empatia. Exatamente. E é assim que tu começa a desenvolver na pessoa a confiança. Perfeito. Quando, imagina, um liderado teu tá ali trabalhando e do nada o Pedro passa e diz assim: Luciano, tá tudo bem contigo? Percebi que o teu olhar hoje tá meio opaco, meio baixo. O que tá acontecendo? Tá bem? Olha o sentimento daquela pessoa. Nossa, o Pedro tá preocupado comigo. Pertencimento. Pertencimento. E isso faz com que a pessoa se sinta parte daquele ambiente. E quando ela se sente parte daquele ambiente, ela ajuda a construir. Excelente. E isso é fundamental. É tu ter pessoas que te ajudem a construir. O líder não faz nada sozinho, né? Muito bom. Então, Pedro, 2 anos se passaram. Agora eu te digo uma coisa. Foi rápido até. Se as pessoas hoje acham que 2 anos é muito... Meu Deus. Foi rápido. O meu próximo passo de líder de equipe para depois coordenador levou em torno aí de 4 anos. Então, é necessário essa resiliência e essa persistência para que tu consiga atingir algo sólido. Talvez, se eu tivesse sido promovido ali de novo com mais 1 ano, 1 ano e meio, 2, eu não tivesse alcançado algo maior, que é a posição que eu tive recentemente. E que eu passei aí alguns anos, né, na posição de gerente de logística, liderando equipes aí de quase 600 pessoas. Tu imagina um líder sem um preparo, liderando 600 pessoas. Meu Deus, nós vamos pro fundo do poço, né? Olha só que interessante. Pessoal, a gente então temos diversas empresas no Rio Grande do Sul, diversas empresas aí no setor de logística, né, que tem uma gama muito grande de colaboradores. Mas olha aqui o que o Luciano está comentando, uma empresa com 600 colaboradores.
Isso diretamente, indiretamente ainda vai muito além. Isso é interessante, Luciano. Então vamos lá. Você saiu então com 17 anos, começou na carreira, começou a se dedicar, se esforçar, foi visto ali depois de 2 anos, depois de 4, 5 anos foi promovido a coordenador e assim foi ascendendo profissionalmente, certo? Conta para nós então, ao decorrer desse processo, quais os principais erros que você acabou percebendo? Pedro, o principal erro, a falta de treinamento. Ó, vamos lá, pessoal. Isso aí, dá um corte aí. Falta de Treinamento. treinamento. Que treinamento exemplifica para nós, assim, para o pessoal que está assistindo aqui? Certamente nós vamos ter aqui empresários, donos de empresas, né? Vamos ter diretores. E daqui a pouco, Luciano, ele está nessa situação. O que você percebe? O que você tem assim para exemplificar essa questão de falta de treinamento? A falta de treinamento, Pedro, é o colaborador saber o que fazer, como fazer e o mais importante, por que fazer. Opa! A pessoa precisa saber o impacto do que ela está fazendo. Tem um como, tem quando e tem um porquê. Isso precisa estar bem definido. E quando a pessoa ela recebe esse treinamento, Pedro, e ela sabe esse algo mais importante que é o porquê fazer, ela faz com motivação. Pedro, tu tem ideia de quantos % uma pessoa não treinada deixa de produzir? Uma pessoa não treinada. Bom, eu sou suspeito para falar que eu também sou da área de treinamento, né? Mas é um número alto. É muito considerável para uma empresa. Uma pessoa que não recebe o treinamento adequado, ela deixa de produzir pelo menos 40% do que ela poderia produzir. Não, peraí. Vamos lá, pessoal. De novo aqui. Olha essa informação que o Luciano está trazendo para nós. Lembrando que não é alguém que trabalhou numa empresa, que, né? Não. Realmente aqui o propósito do nosso podcast é trazer pessoas que possam contribuir para a sua empresa, para a sua jornada, né? Então, o Luciano, com mais de 20 e poucos anos dentro desta área, né, de desenvolvimento de pessoas, de equipe, liderando pessoas aí, liderando empresas, aliás, aí com mais de 600 colaboradores, ele está dizendo que uma empresa, Luciano, que tem os colaboradores que não são treinados adequadamente, ela deixa, né, de produzir 40 e... Pelo menos 40%, Pedro. É o que uma pessoa sem treinamento deixa de produzir. Então, interessante, mais de 40%. Isso é um número muito grande, Luciano. Coloca aí, Pedro, 40% num faturamento de 1 milhão. A empresa deixa de produzir 400 mil reais. 400 mil reais. Meu Deus. Isso nós estamos falando de 1 milhão. E a gente sabe que tem aí ao nosso redor empresas que faturam muito mais do que isso, empresas que faturam milhões, bilhões. Exato. E imagina a tua empresa, se ela fatura aí pelo menos 1 milhão e ela deixa, a tua equipe deixa de produzir 40% por falta de treinamento, quanto mais tu poderia faturar? E quanto tu vai gastar num treinamento? Existem índices aí de que as empresas devem investir pelo menos 2% da folha de pagamento em treinamento. Aí tu investe 2% e tu tem de retorno 40% no teu faturamento. Opa, isso aí... Acho que é algo que vale a pena, né, Pedro? Repete essa informação para nós, então. Índices dizem que as empresas devem investir pelo menos 2% em treinamento. Pelo menos é uma pesquisa feita recentemente, diz que, em média, as empresas investem isso. Tu vai investir 2% em treinamento e tu vai ter de retorno 40% a mais no teu faturamento. Porque a pessoa treinada vai passar a produzir pelo menos 40%. Muito interessante, pessoal. E é bacana justamente porque eu tive essa oportunidade de trabalhar com você, né? Então, ingressamos aí num centro de distribuição e é uma coisa, a gente tem uma certa percepção que eu acredito que isso deva de faltar muito
para o cara que é gerente, que ocupa um cargo de gestão, de liderança de uma equipe. Porque, imagina, o que me chamou a atenção era que, trabalhando ali no depósito, né, o depósito ali gigantesco, você ainda teve, né, uma percepção de colegas também que eu já conheço, que eu já conversei, que você desenvolveu. Agora, Luciano, vamos lá. Então, a gente já tem aqui uma timeline, uma história, trajetória do Luciano. Agora, um detalhe, Luciano. Como que você conseguia ter essa visão? Porque imagina um gerente de logística sob a tutela de mais de 600 colaboradores. Então, depois eu queria que você falasse um pouco sobre os big numbers, né? Então, questão de faturamento, do que estava ali sobre o teu respaldo, eu acho que é interessante o pessoal saber. E como que você tinha essa percepção, esse olhar aguçado? Isso aí é algo que você veio desenvolvendo? Como é que foi? Conta para nós aí. Pedro, eu aprendi ao longo aí desses anos de trabalho, como tu falaste, né? 20 anos aí de trabalho. Eu não vou dar muito detalhe aqui para te não descobrir a minha idade, mas foram 20 anos trabalhando e é claro que durante esses 20 anos eu tive bastante aprendizado, né? E a gente aprende errando, aprende apanhando, né? do processo, mas o que me formou um líder, e eu digo líder porque é diferente falar líder e falar gestor. Gestor é de processo e líder é de pessoas. Excelente. Então, assim, eu aprendi a delegar. Não tem como tu atingir um patamar de crescimento sem aprender a delegar. E delegar, Pedro, não é perder o controle. Delegar é tu gerir com método. Tu precisa ter um método. E aí esse método vai fazer com que tu enxergue tudo o que está acontecendo sem estar em todos os lugares. E assim, tu acaba atingindo níveis de crescimento maiores e, o mais importante, fazendo com que a tua equipe também cresça. Muito interessante. Então você falou que ao longo da tua experiência, né, começando com 17 anos, você foi evoluindo, foi crescendo, foi galgando aí patamares maiores e com isso essa sua habilidade veio através de um método. Exatamente, Pedro. E como é que, conta para mim assim, para que a gente possa ter esse entendimento, esse método. A gente sabe que muito conhecimento empírico, né, as tuas formações, né, teu conhecimento, como que foi então esse desenvolvimento, né, a criação desse método? Porque certamente a gente, conhecendo aqui a história do Luciano, trabalhando em diversas empresas, ele conseguiu aí fazer com que essas empresas alcançassem outros patamares. Essas empresas, então, elas estavam crescendo, estavam em expansão, e o Luciano, com essa mentalidade, com esse método, você conseguiu alcançar aí resultados muito satisfatórios. Como é que foi, então, essa questão de criação de método? Pedro, eu trabalhei aí em empresas que atingiram aí, eu cheguei com um faturamento de 6 milhões e quando eu saí estava faturando 20 milhões mês. Olha só. Eu estive em empresas que faturavam 10 milhões e eu saí a empresa faturando 150 milhões mês. Bah. Então é um número bem expressivo. E obviamente que quanto mais tu faz, quanto mais pessoas tu desenvolve, quanto mais tu inspira as pessoas, tu vai aprendendo e tu vai conhecendo a tua essência. Então, ao longo dessa trajetória, para mim ficou muito claro, Pedro, qual é a minha essência. Olha aí. A minha essência é organizar processos e desenvolver pessoas. Excelente. A criação desse método surgiu, então, a partir dessa clareza da minha essência.
Excelente. Se eu entrava numa empresa, ajudava a construir processos, ajudava ela a se desenvolver, a ela crescer, deixava líderes formados, ia para uma outra empresa, ajudava ela a se desenvolver, ajudava a definir processos, deixava pessoas formadas, e isso se repetiu, né? Então foi um padrão de comportamento. Se repetiu durante 3, 4 vezes. Logo, eu concluí que esse era o meu propósito. Olha Muito que bom. coincidência, Pedro. E aí a gente Exato, está né? aqui vivendo o propósito, né? Excelente. Então, esse era o meu propósito e, a partir daí, então, foi desenvolvido o método. O método que se chama Luminous. Método Luminous. Por que Luminous? Ele transmite clareza, luz e iluminação. Olha, repete para nós. Clareza. Clareza, luz e iluminação. Olha que interessante. Agora tu vai me dizer, não é redundante luz e iluminação? Há uma diferença, Pedro. Olha aí. Tu pode acender uma luz, mas ela pode não ser suficiente para iluminar tudo que tu precisa. Então, além de tu ter uma luz, tu precisa ter a iluminação necessária para iluminar tudo que tu precisa. Então surgiu esse método, que ele se baseia em estruturar, engajar e evoluir. E esse método ele não saiu de um livro, né? Aqui a gente tem um livro, eu trouxe aqui a Arte de Soprar Brasas. Olha aí. Olha que título, né? Já soprou brasa, Pedro? Já fez um foguinho já lá fiz de um domingo foguinho. lá e teve que dar uma sopradinha? Claro. O fogo sobe, né? Levanta. Então esse é um excelente livro. E ele está ligado à minha essência. E o nome Luminous está ligado também a essa essência, que é fazer a pessoa despertar na pessoa, Pedro, essa luz e essa iluminação. Né? A gente compra uma lâmpada aí com 6.500 lumens, 9.000 lumens. Né? Ou a gente quer iluminar um pouco menos, ou a gente quer iluminar um pouco mais. Então é isso que o método Luminous quer despertar nas pessoas. Então a gente estrutura, porque a gente precisa ter um processo bem estruturado. Depois a gente trabalha o engajamento e, por fim, a evolução. Então, Luciano, muito interessante. Nós temos aqui uma trajetória, nós temos uma jornada onde você se desenvolveu. Agora, eu gostaria de entender como se deu essa sua transição. Porque até então você estava aí numa empresa, você estava como um cargo de gerente, né, de logística. Então você tinha ali uma certa estabilidade, que eu acho que muito hoje do brasileiro procura. E você resolveu fazer essa transição. E hoje você então tem uma empresa de consultoria. Como que foi isso? Conta para nós aí, por gentileza. Pedro, essa transição, ela, ao longo aí dessa caminhada, eu tive o privilégio, digamos assim, de trabalhar sempre próximo a donos de empresa. Então, quando eu comecei lá, eram empresas pequenas e tal, e eu conseguia ter acesso ao dono. E aí tu percebe as dores do dono. Tu sente a dor que o dono sente. E além disso, Pedro, eu comecei a perceber que eu chegava na empresa, o dono trazia ali as suas dores, havia uma construção, né? Havia desenvolvimento de pessoas, e eu sentia que faltava algo. Fui para uma outra empresa, um pouco maior, senti a mesma coisa, tive ali proximidade com o dono, senti as dores. Essa empresa foi uma empresa assim que eu conversava com o dono todos os dias. Todos os dias o dono me falava projetos, dificuldades, o mercado, como é que estava, o que era o desejo. Então eu tive esse privilégio. Teve construção, teve desenvolvimento de pessoas, teve melhoria de resultados sólidos, e eu sentia que faltava algo. Então eu percebi, Pedro, a questão do propósito, que a gente acabou de falar, né?
se eu consigo ouvir o dono, sentir, né, a dor que ele sente, transformar essa dor num processo, num desenvolvimento humano, melhorar a qualidade das pessoas, eu podia expandir mais isso. Eu podia alcançar mais pessoas com esse modelo de trabalho, né? E uma coisa que eu vivi na pele, Pedro, ao longo da carreira, é a falta de tempo, né? A gente... E isso não só comigo, com vários aí executivos, gerentes, diretores, é se doar ao trabalho e tu não ter a qualidade de vida. Eu perdi aí, digamos assim, pelo menos 3 anos do crescimento da minha filha. Bah, Né? Quando eu me dei conta, eu não tenho mais uma criança, eu tenho uma moça em casa. Meu Deus. Então, aí eu decidi transicionar a carreira e alcançar empresas e pessoas que querem fazer diferente, que querem fazer mais, melhor e atingir uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Olha que bacana. Olha que forte essa frase que ele falou. Então você se doou tanto numa empresa que você saía de casa, tinha uma criança e depois, ao longo do tempo, naquela rotina, você se deparou que você já não tinha mais uma criança, já tinha se passado 3 anos. Como foi para você ali, que eu acredito que, como você estava comentando, a dor do dono, ter essa percepção daquilo que o dono está sentindo e ainda, acima disso, resolver, solucionar, se colocar à frente. Então, conta para nós como foi essa questão aí da sua filha, né, da Radassa. Certamente está assistindo. Um grande abraço aí para você, Radassa. Como que foi essa questão aí de você, a tua rotina, até você ter essa percepção e ver assim, cara, eu preciso mudar isso? Pedro, sabe o que é tu tá numa empresa e tu vê o dono da empresa acordar às 4 da manhã, chegar na empresa às 5, passar o dia em reuniões, voltar para casa 9, 10 da noite, e aí tu, sentindo a dor do dono, tu copiar aquele comportamento? E eu comecei a fazer isso, Pedro. Comecei a chegar na empresa às 6 horas da manhã e passar o meu dia, passar a minha semana, sábado estar na empresa, domingo estar na empresa, feriado estar na empresa, porque eu queria ver as coisas acontecerem. Eu queria ver o crescimento. Errado isso, querer o crescimento? Claro que não. Agora, errado é a forma com que eu queria ver o crescimento. E aí eu te trago aqui um exemplo, Pedro, que isso traz até uma certa dor, porque o tempo não volta, né? E eu me lembro, Pedro, de um Dia dos Pais, em que a minha filha tinha ali seus 7 anos, e a escola fez uma atividade, uma dinâmica, em que os pais iriam lá brincar com seus filhos com atividades lá da nossa época de infância. Então tinha que brincar de pular corda, de se esconder, com um bambolê. E, Pedro, eu estava com a minha filha numa mão brincando e o telefone no ouvido, falando de trabalho. Minha filha mudava a brincadeira e eu desligava o telefone e ele tocava no trabalho de novo. E aí eu me dei conta de que eu precisava sim dar resultado, afinal de contas, né, o mundo corporativo vive de resultado. Mas eu precisava fazer com que esse resultado chegasse de forma mais leve. E aí eu desenvolvi esse método, aonde a gente alcança o resultado, e eu não estou falando aqui de um método de livro, né, como a gente já citou, mas é um método prático. Então a gente vai replicar resultados que já aconteceram.
E com isso, a gente vai fazer com que o dono da empresa, o gerente da empresa, consiga passar o Dia dos Pais com a sua filha, com o seu filho. Excelente. Consiga ter uma qualidade de vida, né? Fazer uma caminhada no final do dia, no início do dia, porque o tempo passa. Como a gente falou aqui, a gente tem N oportunidades todos os dias, mas a oportunidade de voltar ao tempo, essa não existe. Então a gente tem que fazer mais e melhor, aproveitando cada minuto do nosso tempo. Bah, que história, pessoal. Que história. Fantástica. Então, a partir dali, daquela dor, eu tenho certeza que muitos empresários aí que hoje têm uma estrutura, com certeza não foi fácil, eles passaram ou até passam por essa dor, Luciano, de estar privado de momentos, né, de viajar com a família, porque se sair a empresa para, ou aquela questão, né, o olho do dono engorda o negócio, então ele tem que estar sempre ali, operação presença, porque falta muito isso, falta um método, um passo a passo, falta uma estrutura para que a empresa ela possa estar funcionando, né, plena nas suas melhores condições. Então eu vejo muito interessante isso que você acabou de comentar, de relatar. Obrigado, né? Uma questão até meio particular. E hoje você desenvolve esse trabalho. Então hoje você desenvolve então essa questão de consultoria. Como é que você faz? Porque o prático mesmo, né, Luciano? Para o cara, o empresário ali, a empresária que tem ali os seus colaboradores e ela quer poder sair um pouco do operacional e ir para um nível mais estratégico de expansão, né, para que ela possa ter esse tempo de qualidade, mas sobretudo para que esse negócio dela, essa empresa, ela possa frutificar, possa crescer, prosperar, né? Que eu acredito que todo empresário ele deve ter isso em mente, né? De querer uma mentalidade de crescimento, mas crescer da forma certa. Porque a gente sabe que até o câncer ele cresce, né? Mas dessa forma, como que você consegue ajudar efetivamente esse empresário? Conta para nós. Pedro, tu trouxe um dito popular aí, muito interessante. O olho do dono engorda o negócio. Eu concordo plenamente com isso. De forma diferente. Opa. Né? O olho do dono, ele vai enxergar todo o negócio. Agora, o olho do dono não vai estar lá pegando a caixa e colocando no lugar que ela tem que estar. Não vai estar lá pegando o telefone e atendendo a chamada que está acontecendo. Então, precisa ter um método em que ele vai acompanhar. Um checklist. Opa. Isso aqui aconteceu? Isso, eu gosto de checklist. O cara que é metódico, conta como é que funciona, então. Tal demanda aconteceu? Demanda X aconteceu? Isso aqui está em andamento? E assim a gente vai. Ele não vai circular, ele não vai estar correndo, né, para lá e para cá. Ele vai olhar o resultado da sua empresa. Como é que a gente faz isso? Então, nós temos uma equipe, essa equipe vai até a empresa, né, obviamente, dependendo do negócio, se consegue fazer isso online, mas o ideal é que seja presencial. Vai até a empresa, conhece o cenário, conhece a equipe, os principais líderes, né, que fazem a roda girar. Com base, né, nesse cenário, se desenvolve um diagnóstico. Excelente. Esse diagnóstico vai dizer se a gente precisa olhar mais para processos ou mais para pessoas. Se o caso for de olhar para processos, nós vamos pegar pessoas que viveram processos e elas vão pensar melhorias desses processos. Se a situação for mais envolvida a pessoas, nós vamos pegar pessoas da equipe, especialistas em desenvolvimento de pessoas. Interessante. Um exemplo, a pessoa que tem lá, tu acha que o empresário, o empreendedor, ele tem ali a sua equipe já pronta. Você consegue treinar essas pessoas para serem esses líderes? Como que funciona esse processo? Eu acredito muito que líder se desenvolve. Ninguém nasce líder. Bom. O próprio Jesus Cristo,
né, que foi o maior líder da história, ele passou por todo um processo até ele se consolidar um líder. Então, eu acredito muito que líder se desenvolve. Existe sim a liderança nata, mas mesmo assim é necessário treinar comportamentos. E sim, as pessoas elas podem ser desenvolvidas e podem ser grandes líderes. Excelente. O que a gente não consegue desenvolver é caráter. O resto, tudo se desenvolve. Excelente. Então, se pega sim uma pessoa e se desenvolve ela para a liderança. O que pode acontecer, Pedro? Eu posso ter uma pessoa que ela tem um potencial extraordinário de liderança e ela está no lugar errado. Então, a gente precisa, com base nesse acompanhamento, identificar o potencial dessa pessoa e talvez alocar ela numa outra atividade. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Para o empresário, para o dono de empresa que está passando por esse momento, né? Como que ele pode, como é que você faz? Você já comentou então que você tem uma equipe, e aí você vai até o local, você conversa, você faz esse diagnóstico. E como que ele consegue te encontrar? Rede social, site, como é que funciona? Nós vamos deixar aqui ao final do podcast, Pedro, os contatos, e-mail, telefone, rede social. E a gente vai fazer, inclusive, uma condição especial para as pessoas que assistiram o podcast até o final. Opa! E depois a gente vai falar aí uma palavra mágica, Boa, boa. que a gente vai saber se a pessoa assistiu até o final. E aí, então, a gente vai oferecer uma condição especial para que esse empresário, esse gestor, esse dono de negócio possa, então, receber um diagnóstico e um plano estrutural para colocarmos em prática. Muito bom, excelente. Então aí, pessoal, você que está assistindo, você que está vendo aí o nosso podcast, olha que bacana. Trouxemos então o Luciano, já estamos se encaminhando para o final, né? A gente sabe aí, com certeza, o assunto a gente vai ter que fazer mais vezes, né, Luciano? A gente vai ter que remarcar aí outras oportunidades para que ele possa discorrer justamente agora sobre o método. A gente viu a história dele, onde ele se desenvolveu, ele galgou patamares dentro das instituições, dentro das empresas, das corporações. E então ele decidiu, ele teve aí a percepção do seu propósito e ele investiu nisso. E hoje ele faz essa consultoria e ele desenvolve esse plano estrutural para empresas, desenvolvendo desde o processo e passando também pelas pessoas, que é o que de fato efetivamente faz essa engrenagem girar. Então, Luciano, nos encaminhando para o final aqui, né, do nosso papo, né, dessa conversa aí muito proveitosa, onde a gente teve aí o seu testemunho de vida, você discorreu aí sobre o teu desenvolvimento, sobre as empresas, os resultados, isso é muito bacana, muito interessante. Queria que você deixasse aí naquela câmera ali uma mensagem para o empresário, para que ele possa, o que você pode auxiliar ele, né? O que a sua empresa pode auxiliar esse empresário? Então, Pedro, para responder essa tua pergunta, eu quero trazer aqui uma reflexão. Perfeito. Nós temos os principais líderes. Eles não foram líderes pelo que sabiam, mas sim pelo que ensinaram. E ensinaram vivendo. Jesus Cristo foi e não só mas o maior líder que ensinou pelo exemplo, que ensinou com amor. Então eu quero dizer para você, dono de negócio, que você pode contar conosco uma equipe que viveu a prática e uma equipe que gosta do que faz e que vai fazer com amor. Nós podemos te ajudar a organizar o teu negócio, a desenvolver a tua equipe, motivar as pessoas, engajar as pessoas e fazer com que você tenha um crescimento sólido
e tenha qualidade de vida, para que você possa não só oferecer à sociedade, aonde o seu negócio contribui com a sociedade, mas você possa, além de servir a sociedade, você possa servir a sua família, tendo qualidade de vida para estar junto com a sua família, usufruindo aí de momentos que são, Pedro, momentos extraordinários e momentos que não tem como mensurar o valor. É verdade. Então, nós ficamos aí à disposição através da rede social, o telefone, o e-mail que vai ficar aqui no final aí desse episódio. E a palavra, Pedro, para quem ouviu até o fim. O nosso diretor ali, Eric, uma palavra aí para nós colocar aqui para os nossos queridos. Aprendizagem, excelente. Resumiu todo, o cara focado, viu? Obrigado aí, Eric, pela contribuição. Então fica aí a palavra aprendizagem. Para quem assistiu o podcast até o final, que tem o seu negócio e que quer então aproveitar essa oportunidade, Pedro, que nós vamos oferecer, você nos chama através aí dos contatos, cita a palavra aprendizagem e nós vamos te ofertar essa condição especial, onde essa equipe vai então olhar o seu negócio e, com base na prática, nos servir, vamos te apresentar uma proposta de melhoria. Muito bom. Olha, eu estou muito feliz. Eu acredito que realmente tudo que você falou, tudo que a gente conversou aqui durante o podcast, a gente vê na prática. Com certeza você que está escutando, você que está vendo esse podcast e conhece o nosso convidado especial, o Luciano, consegue perceber que realmente não são bravatas, não são palavras soltas ao vento. Realmente ele faz isso, né? E eu gostaria de dar uma pequena contribuição aí com tudo que você tem comentado. Então, como eu falei, tive essa oportunidade de trabalhar junto com você e algo que me chamou muita atenção foi que a gente fez uma reunião e você startou um negócio muito interessante dentro da instituição, dentro da empresa, que justamente era a parte de treinamento. Olha que bacana. Então ele me viu ali, nós conversamos e ele começamos esse projeto de treinamento e desenvolvimento na empresa. E você disse assim, ó, Pedro, a minha maior preocupação, meu maior desejo é colocar as pessoas certas no lugar certo. E aí ali foi muito interessante porque eu tive essa visão e eu me senti muito lisonjeado. E realmente, Luciano, eu quero dizer para ti que essa tua empresa de consultoria realmente é um projeto grandioso. Porque você vai, às vezes, ali, de certa forma, trazer para o dono de negócio, para um pai de família, momentos que são especiais. Porque ele vai ter o tempo de poder aproveitar a empresa. A gente sabe que o empresário ele é uma pessoa que tem muitas demandas, a gente sabe muitas responsabilidades, mas acima de tudo, se ele tem isso, se ele quer essa empresa, ele quer poder oferecer para a família dele uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E eu acredito que a tua empresa focada nisso, né, com essa equipe fantástica, estruturando esse negócio. Imagina só, pessoal, você vai ter o conhecimento do Luciano de mais de 20 anos de empresas que ele trabalhou, que ele ajudou a estruturar, que esteve envolvido no processo, e ele criou esse método Lumens, e com isso ele vai ajudar você aí a resolver problemas aí que estão afetando a sua produtividade, a motivação, o engajamento dessa equipe e também o faturamento, que é algo crucial, porque se a empresa não fatura, a empresa ela não existe. Então eu quero agradecer imensamente a sua participação, com certeza aí os nossos ouvintes, os nossos amigos que estão vendo, conseguiram extrair e captar essa mensagem. E agora eu gostaria de saber, a gente comentou um pouco sobre livro, né? Gostaria de saber aí algumas dicas que você pode dar de livros, vi que você trouxe aí 2 livros, de indicação, filmes ou séries que você acha bacana, interessante aí para poder indicar aí para as pessoas, para os nossos amigos se desenvolverem. Pedro, tenho aqui A Arte de Soprar Brasas em Ação,
Muito bom. Do Leonardo Wolk. Um livro excelente, traz muitos exemplos práticos, e isso é algo que está no nosso DNA, é sempre usar a prática, a experiência como exemplo. A teoria, ela é vazia sem a prática. Ela é necessária, mas ela se completa com a prática. A teoria, ela diz como, mas a prática diz se aquele como é adequado ou não. E aí talvez tenha que fazer alguns ajustes no meio do caminho. Então fica aqui A Arte de Soprar Brasas, um livro excelente. Gestão de alta performance. Opa! Num mundo globalizado que a gente vive, correria, e resultado é algo que está sempre, no nosso caminho, precisa dar resultado, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja onde for, precisamos dar resultado. Então nós temos esse livro aqui, Gestão de Alta Performance, do Groove, um excelente livro aí também para executivos aí de alto escalão. Uma série que eu gosto muito, Suits. Boa. Uma série que fala muito do mundo corporativo. Perfeito. Negociação, persuasão, uma excelente série. Muito bacana, muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí tido esse aprendizado e principalmente você aí que é gestor, você que é dono, conseguiu aí entender e ver aí no que o Luciano tem se dedicado, tem se debruçado para ajudar empresas e para ajudar donos de negócios a estruturarem. Tenho certeza aí que você que precisa, você que quer crescer, você de repente aí já tem a sua empresa, já tem a sua estrutura e às vezes se sente estagnado. Não sabe como crescer, como escalar, como contratar, recrutar pessoas. Então você tem aí a assessoria, a consultoria do Luciano e a sua equipe. Então chame aqui, eu vou deixar também fixado aqui nos comentários, vou deixar também os dados aqui para você entrar em contato. Siga nas redes sociais, comente a nossa palavra aí que é aprendizagem. Então, Luciano, muito obrigado. Pedro, satisfação. Eu gostaria de te agradecer imensamente, pelo privilégio de estar aqui, pelo reconhecimento aí que tu fez ao período que nós trabalhamos juntos. Eu sei que a tua agenda é bastante cheia, mas tu dedicou aí esse momento para nós podermos conversar e principalmente, falar sobre propósito, que a gente acredita muito nisso e queremos levar esse propósito aí para muitas pessoas. Muito obrigado mesmo, Pedro. Obrigado à equipe aí do Estúdio Garras, também por esse momento, pelo carinho aí na recepção. E sucesso a todos nós. Sucesso a todos nós. Essa é a nossa mensagem final, vivendo seu propósito. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até mais, gurizada. Tchau.